Vamos abrir o livro de Deus em Apocalipse, capítulo de número 6. Estaremos continuando o nosso estudo escatológico. Hoje estaremos estudando a aula de número 11. Estaremos lendo e terminando o capítulo 6 nesta aula, a perfeição de Deus. Apocalipse 6, versos 12 ao 17. Quero pedir a senhora Márcia que faça essa leitura, por favor. Estaremos falando e aprendendo acerca de quem são as pessoas que pedirão aos montes para cair sobre ele. Está falando nessa leitura que vamos fazer. Apocalipse 6, 12 ao 17. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tributos, e os poderosos, tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livro se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Amém. Nós acabamos de ouvir e acompanhar essa leitura, e ela está falando de um tempo que haverá um acerto de contas. E nessa ocasião, a leitura deixa claro que ninguém poderá escapar. Os grandes, os ricos, os poderosos, os reis, todos. Esse dia desse acerto, fica muito claro que os recursos humanos, os meios pelos quais dá poder a muitas pessoas, não serão suficientes para proteger essas pessoas, livrar essas pessoas daquele que estará sentado no trono. E quem são essas pessoas? Que grupos são esses que neste grande dia, que na véspera desse grande acontecimento, do grande dia do acerto final, ao perceberem que não haverá como escapar, ao perceberem que não terão alternativa a não ser encarar aquele que estará e está desde já sentado no trono. E diante disso, virá a consciência dele. Todas as suas ações, as suas práticas,
E eles terão consciência, terão claro na sua memória, de maneira nítida, de tudo que eles fizeram, contrário aos ensinamentos de Deus, contrário aos princípios de Deus, contrário do que era certo. E nessa situação de angústia, de consciência do que fez durante toda a sua vida até aquele momento, eles então, depois de ter tentado fugir de todas as formas, de todos os meios, e vendo que os seus recursos estavam esgotados, e não havia mais nenhuma possibilidade de escape, então eles começam a clamar e pedir aos montes, aos rochedos de pedra, que caia sobre eles, porque eles não conseguem suportar a ideia, a realidade que está diante deles, que eles vão ter que encarar aquele que está sentado no trono. Agora imagine, os irmãos, imagine todos nós, a situação terrível que essas pessoas estarão vivendo por desobediência, por ter se afastado do projeto de Deus, por ter ignorado os ensinamentos de Deus, por ter brincado com a Escritura Sagrada, ao ponto de desejar a morte. E como não poderiam, nessa ocasião não poderão, tirar a própria vida por suas mãos, então eles chegam num grau de desespero, que eles começam a clamar e pedir para os montes cair sobre eles. É uma situação terrível, ao ponto da pessoa clamar para um monte cair sobre ele, porque está vendo à frente que o momento do acerto é chegado. E aqui, em Apocalipse 6, versículo 12 ao 17, nós vamos perceber também, olhando toda a Escritura, e o que nós ainda vamos estudar para frente. Mas aqui, para terminar o capítulo 6, nós vamos aprender hoje quais os grupos, as pessoas que estarão fazendo esse clamor registrado em Apocalipse 6, 12 ao 17. O primeiro grupo que estará entre estes clamando e pedindo, desesperados, que os montes caiam sobre eles, porque eles vêem a hora de encontrar com aquele que é justo e verdadeiro, e que eles terão que dar conta de tudo que fizeram, e não tem como escapar. E eles, no desespero, não querendo encontrar e encarar aquele que está no trono, no grande dia do acerto final, eles desejam então a morte. O primeiro grupo são as pessoas que cometem injustiça contra os indefesos durante toda a sua vida, a sua existência. São pessoas que, por causa do poder financeiro que têm, por causa da riqueza material que têm, escravizam pessoas que são pobres, abusam de mulheres, abusam de crianças, abusam de homens, trabalhadores que querem trabalhar honestamente para sustentar suas famílias. Então, esses poderosos, humanamente falando, ricos, aproveitam essas pessoas de todas as formas. E quando essas pessoas tentam lutar, tentam buscar justiça, procuram de alguma maneira reverter essa situação e procura de alguma maneira encontrar justiça para então ver as suas pessoas que são amadas e ver a justiça ser feita. Muitas dessas pessoas são até mortas antes do tempo de ser alcançada pela justiça humana. E com o poder que essas pessoas têm, esses poderosos humanos,
eles abafam o caso, abafam a investigação e vai ficando por isso mesmo. Neste grande dia, esse acerto que estará na véspera do grande dia do acerto final, eles já vão perceber que não terá escape e o Espírito Santo de Deus vai trazer na mente deles uma consciência clara do que eles fizeram durante toda a vida. Ignoraram a justiça, ignoraram o que era certo, ignoraram a Deus, ignoraram a palavra de Deus. E eles, nesse momento de horror, que vão perceber o horror que eles fizeram, vão desejar a morte, mas não vão ter a escape através da morte. Vão ter que encarar aquele que está sentado no trono. E todas as injustiças, meus irmãos, que essas pessoas fazem, e estão fazendo, e já foi feita, como por exemplo, no tempo de Hitler, quanta injustiça foi feita a homens, mulheres, crianças, famílias inteiras, não ficará impune, não ficará da maneira que parece que ficou. Em Mateus capítulo 5, uma das verdades que o nosso Salvador diz a respeito das bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurado sois vós, que tem fome e sede de justiça. Acompanhe aí no livro de Deus que está na tua mão. Mateus capítulo de número 5. É essa grande verdade que o nosso Salvador declara. No capítulo 5, escrito pelo evangelista Mateus, versículo de número 6. O nosso Salvador declara dizendo da seguinte maneira: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quantos de nós vivemos situações que nós acompanhamos e a gente vê claramente a injustiça sendo feita, a injustiça sendo praticada em vários setores da sociedade, às vezes dentro da nossa própria parentela, acontece de alguém que a gente ama ou que nos ama ser injustiçado. E a gente vê aquela realidade dura e a gente fica indignado. A gente fica com muita fome e sede de justiça. E às vezes os recursos humanos, os meios, as leis feitas pelos homens, não conseguem fazer justiça por vários motivos. E aquela situação e aquela injustiça vai caindo no mar do esquecimento. Se não é um caso que ganhe notoriedade na mídia, na imprensa, e eles começam a falar todos os dias, por semana e até meses, como nós já vimos. Se não for a imprensa em cima falando, batendo na mesma tecla, a justiça humana não age. A justiça humana não anda em favor do pobre, em favor do injustiçado, em favor do carente. Mas nesse dia aqui, entre esse grupo que estará desejando a morte para escapar daquele que está sentado no trono, e com ele não há como ter corrupção, com ele não tem possibilidade de ter nenhum esquema de Carlinhos Cachoeira ou qualquer esquema de mensalão ou mensalinho. Com ele não tem possibilidade de comprar nenhum juiz humano. Com ele não tem possibilidade de comprar os próprios colegas que julgam quando o caso envolve os nossos líderes humanos, os políticos. E eles, entre eles mesmos, julgam a si mesmo. E um vai protegendo o outro para se perpetuar no poder, não importando que isso custe as vidas de muitas pessoas, que isso custe a falta do dinheiro para a saúde pública, e muitas pessoas estão morrendo nas filas de hospitais. Eles não se importam, não se preocupam em saber que Deus está com tudo no seu controle. E que um dia, desse dia, eles terão que dar conta. Muitas pessoas
estão sem comida na sua mesa, porque eles estão roubando o dinheiro que deveria ser distribuído em favor das pessoas para ter emprego, salário justo, educação para os seus filhos, oportunidades e assim por diante. Nesse grande dia, não terão mais como escapar e terão que encarar aquele que está sentado no trono, e eles vão ter que dar conta, porque ali, nesse dia, o juiz tem uma balança justa, e é o mesmo peso e a mesma medida. Ele é incorruptível e ele é a prova de corrupção, ele é a prova de propina. Não adianta oferecer para ele 1 milhão, 2 milhões ou 10 milhões, porque ele é dono de toda a riqueza da terra. Não adianta oferecer para ele, naquele grande dia, para escapar, nenhum caminhão de ouro ou nenhuma mina cheia de ouro, porque ele é o dono do ouro e da prata. Não adianta oferecer para ele um castelo, um palácio ou uma cidade inteira, porque a Escritura Sagrada diz que ele é o dono dos céus e é o dono da terra. Tudo está no poder da mão dele e ele tudo domina. Louvado seja o nome do Senhor. Então, neste dia, todos esses que cometem injustiça e vivem para manter-se no poder com mais injustiça, eles terão que prestar conta diante daquele que está e estará sentado no trono. O outro grupo que também estará nesse dia clamando, pedindo que os montes, as montanhas caiam sobre eles. Eles também estarão clamando e rangendo seus dentes, diz a Escritura. Eles sentirão febre, eles sentirão o terror e o pavor de toda a injustiça que eles fizeram durante toda a sua vida, massacrando o pobre, massacrando o humilde, oprimindo, tirando do que não tinha quase nada e arrancando tudo deles. Esses também estarão lá naquele dia. Quem são eles? Que grupo são esses? São líderes que assumem a liderança da nação, como, por exemplo, governadores, prefeitos e presidentes. Em alguns países, como na Inglaterra, ainda existe um governo chamado monarquia. Então lá ainda existe rainha, em outros países, rei. Estes que assumem o poder e prometem ao povo que vai trabalhar em prol do povo, que vai pegar o trabalho do povo, que é depositado em depósito, dedicação, suor, vida, e vai devolver para o povo em benefício, justiça, igualdade, casa própria, saúde, segurança e assim por diante. E quando eles pegam o poder, eles não cumprem, eles esquecem do povo e deixam o povo unicamente como gado, como alguém para trabalhar e mantê-los no poder, mantê-los cada vez mais ricos, cada vez mais poderosos. E esquece desse povo. E só vai voltar a falar com esse povo na época da próxima eleição. Esses líderes também que estão brincando, eles estão parecendo que são deuses. Eles estão parecendo e agindo como se fosse dono das nossas vidas, como se fosse dono da vida dos cidadãos. Eles pensam que são inatingíveis. Eles também, naquele grande dia, nesse dia aqui, estarão conscientes e cientes do que fizeram. E vão perceber claramente, diz a Escritura Sagrada, que eles não terão mais como escapar. E vão desejar a morte. E não poderão tirar com as suas próprias mãos. Então eles vão clamar e vão chorar. E vão dizer para os montes, pedir para cair sobre eles. Que eles não suportam olhar na face daquele que está sentado no trono, porque eles perceberão que não dará mais para escapar, que não dará mais para abafar o caso, não dará mais para comprar imprensa, não dará mais para comprar um canal, 2, 3 de televisão, para não falar a verdade, para não mostrar a verdade. E quando um repórter honesto, que tem fome e sede de justiça, que crê na justiça de Deus, quer ir atrás e quer mostrar a verdade, eles dão um jeito de matar, de sumir com ele, como fizeram entre tantos com Tim Lopes, há anos atrás, não muitos anos, e assim por diante. Quem tenta mostrar a verdade, quem tenta trazer a justiça que a palavra de Deus mostra, para que sempre nós sejamos sim, sim, não, não, para não compactuarmos com
um erro, para não nos calarmos. Eles tentam contra a nossa própria vida, eles tentam, e quando Deus permite, eles chegam a matar essas pessoas que se tornam mártires pela verdade e pela justiça, porque tem fome e sede de justiça, não suporta a injustiça reinar, não suportam, não conseguem dormir vendo o injusto triunfar sobre o justo, não conseguem ver e ficar calados e ver o desonesto triunfando e pisando em cima do honesto, aproveitando o poder que tem com os recursos humanos. Mas nesse dia, também, não poderão escapar. Estarão diante desse Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, que está e estará sentado no trono. Outro grupo, que também nesse dia, não escapará, não poderá fugir, não poderá ficar oculto, são grupos de falsos obreiros, que estão infiltrados em nosso meio, que estão parecendo que têm compromisso com a palavra de Deus, mas não têm. Eles aceitaram um dia o voto para serem obreiros. Eles aceitaram um dia o compromisso diante de Deus para receber o ministério. E depois que receberam, então, e foram apresentados à congregação, à partícula da igreja, como obreiros e obreiras da seara do Senhor, quando conseguiram esta posição, a sua vivência, o seu dia a dia, os seus frutos, vão mostrando que esses homens e mulheres não queriam realmente o ministério da palavra de Deus. Eles não queriam um compromisso verdadeiro, segundo está escrito. Estes queriam apenas a posição, queriam apenas o título, pensando que o título e a posição poderiam dar a eles alguma vantagem em relação aos demais. Eles vão levando a sua vida de maneira que os seus frutos vão mostrando que eles não têm a preocupação, o compromisso com que a Escritura Sagrada diz, escreveu o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: Timóteo, tu que está começando o ministério, tu que aceitou o desafio de ser obreiro, procura apresentar ao Senhor como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Ó Timóteo, guarda a palavra, guarda essa doutrina, permanece nela. O que é essa doutrina? Já temos aprendido aqui. É tudo segundo está escrito. E ele diz ainda mais: ó Timóteo, persevera na palavra, insista e pregue, estude, conheça, e ensine tudo conforme está escrito, porque assim sendo, salvar-se-á tanto a ti mesmo, quanto aqueles que te ouvem. Mas nós temos visto em nossos dias, cada vez mais, pessoas que aceitaram o voto, fizeram voto com Deus, para aceitar e receber o ministério, mas as suas vidas vão demonstrando no dia a dia. E isso é muito sério, meus irmãos, que estão aqui conosco, e os que estarão ouvindo através da internet, das gravações, mundo afora. É muito sério quando nós aceitamos o chamado, a vocação, e aceitamos o ministério. Porque junto com uma pequena porcentagem de honra que existe no ministério, está escrito, o apóstolo Paulo também escreveu, que quem deseja essa vocação, o ministério, excelente obra deseja. Porém, há uma grande responsabilidade sobre nós, que somos obreiros, porque nós temos que ser como espelho. Nós temos que dar testemunho, tanto para os de fora como todos, mas também para os de dentro. Nós que aceitamos ser obreiro, nós temos que dar um testemunho e estar aptos, cada dia mais, para não só servir a Deus, como todos devem fazer, mas também para ensinar, para fazer a nossa parte na causa. E nós temos percebido, ao passar dos anos, que muitos obreiros, muitas obreiras, não desenvolvem o ministério que aceitou diante de Deus. Tu percebe que vai passando os dias e os meses, e essas pessoas não melhoram na palavra, não melhoram o seu conhecimento. Não melhoram por quê, pastor? Porque não se dedica tempo, não organiza sua agenda para tirar tempo para estudar a palavra.
para meditar na palavra, para orar, buscando na palavra. E se a gente não dedica, se a gente não ora, se a gente não estuda, como poderemos melhorar? É impossível. Nós só podemos melhorar e desenvolver em todas as áreas da nossa vida. E principalmente na área da palavra, na área da pregação da palavra, do ensino, na área espiritual. Dedicando. O próprio Senhor Jesus Cristo dedicou tempo para estar em particular, meditando, orando, o próprio Salvador. E nos deixou exemplo. Está escrito também que é para nós meditarmos de dia e de noite na palavra. O que significa isso, pastor Lindomar? Alguns têm possibilidade de meditar de dia. Medite de dia, estuda, examina. Outros não podem, porque estão trabalhando, seu trabalho honesto, na vida secular, ganhando pão, está correto. Então esses meditam de noite. Estuda, dedica a palavra. E assim fazendo, está escrito também, que prudentemente esta palavra, a instrução dela, nos conduzirá. Como é maravilhoso poder ouvir alguém que está estudando a palavra constantemente. Como é importante e é gostoso ouvir um obreiro, uma obreira, conviver, que estão estudando a palavra, buscando a palavra constantemente. Ganha esse obreiro, ganha a esposa dele, ganha essa obreira, ganha o esposo dela, ganha a família, ganha os amigos, ganha a congregação, ganha os filhos, ganha onde ele trabalha. Todas as pessoas que convivem com pessoas comprometidas com a palavra de Deus, que estudam a palavra constantemente, todas essas pessoas são abençoadas. E as pessoas que estudam a palavra, que mantêm o seu compromisso com o Senhor, são as que mais ganham. Porque Deus não fica devendo a ninguém que o busca, a ninguém que medita na sua palavra. Ninguém. Deus é justo, perfeito, eficaz, infalível. Louvado seja o nome do Senhor. E estes obreiros que estão também correndo um risco sério, juntamente com os demais que estão brincando com a palavra de Deus, naquele grande dia, também estarão lá, sentindo pavor e pedindo que os montes caiam sobre eles. Que Deus nos livre, que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós nos esforcemos um pouco ainda mais a nos dedicar à palavra, a dedicar e fazer a nossa parte pela causa. Porque Deus, meus irmãos, é misericordioso, mas Ele também é justiça. Deus é muito bondoso e é amor, mas Ele também é fogo devorador. Muitas pessoas pensam que porque a velha aliança foi cumprida por Cristo e foi abolida, o Velho Testamento no sentido de lei foi abolido. Então muitas pessoas, falsos obreiros, falsos pastores, pessoas neófitas, pessoas descomprometidas com a Escritura, têm pensado que agora, por causa da graça, da nova aliança em Cristo, nós podemos viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem compromisso nenhum com a palavra, sem nenhum compromisso real com o que está escrito. E é um grande equívoco, porque o Deus do Velho Testamento, no sentido de lei, que fazia justiça imediata, pecou, enganou, roubou, matou, adulterou, justiça imediata, apedrejamento, entre outras mortes, ou a fio da espada, ou a terra abrindo e engolindo, Abirão, Coré e mais 250 infiéis. Mas esse Deus do Velho Testamento no sentido de lei, se nós compararmos com Deus da nova aliança, do tempo da graça, nós vamos perceber que nada mudou no sentido da sua justiça e da sua balança reta e perfeita. Por quê? Porque esse Deus do Velho Testamento no sentido de lei, que fazia justiça imediata como estava escrito na lei, no tempo da graça, o que houve foi uma oportunidade maior, através de Cristo, para as pessoas terem chance de se arrependerem, consertarem as suas vidas, pedirem perdão, arrumarem diante de Deus, se quebrantarem. Mas Deus não mudou, Deus não se frouxou, Deus não tem amnésia, Deus não tem problema de memória para esquecer. O mesmo Deus foi o que criou também o inferno para o diabo e aqueles que o seguem. E o mesmo Deus
vai um dia, nesse dia aqui que a palavra está dizendo, em Apocalipse número 6, capítulo 6, versículos 12 ao 17, é o mesmo que vai lançar homens e mulheres infiéis, desobedientes, que estão brincando com a palavra, que não estão levando a sério o compromisso que diz que tem com a palavra, diz que crê, mas não obedece, diz que crê e às vezes é menos temeroso, é menos respeitoso com Deus do que alguns demônios, porque está escrito na Escritura que há demônios que diante de Deus crê que Ele existe, é um só Deus, e treme, estremece, e existe pessoas congregando, pessoas caminhando, dizendo que é comprometido com a causa de Deus, dizendo que é evangélico, dizendo que é crente, dizendo que tem compromisso com a palavra e não tem temor nenhum, brinca com a palavra de Deus, diz que crê, mas não obedece, diz que crê e acredita, mas não faz o que a palavra manda fazer naquele grande dia. Estes que estão infiltrados em nosso meio, fala no sentido geral, que para a sociedade, qualquer um que congrega, eles têm tudo da mesma maneira, que estão brincando. Isso é muito sério, meus irmãos. Não escaparão da justiça de Deus. Não escaparão da justiça de Deus. Porque Deus não se deixa escarnecer. Em Gálatas 6, versículo 7 está escrito: não erreis. Deus não deixa escarnecer. Tudo que nós semearmos, tudo que o ser humano semear, ele também ceifará. Tudo que plantar vai colher. E no sentido total dessa palavra de Gálatas 6, fica claro que é pessoas que conhecem a verdade, conhecem a palavra, têm acesso ao livro de Deus na sua mão, mas não levam a sério, não querem mudança de vida, às vezes até começa bem. Eu conheço muitos, às vezes até caminha bem por uns anos, mas depois vão se acomodando, depois vai levando uma vida só de religioso, só de bater cartão. E Deus não quer saber dessa vida medíocre, dessa vida mais ou menos, dessa vida dúbia, que parece que é, mas não é, que parece que tem compromisso com a palavra, mas não tem, parece que é obreiro, mas não é, parece que é pastor, mas não é, parece que é cristão, mas não é. Por quê? Porque os frutos falam mais alto em nossas vidas. Para Deus, além da aparência, que Ele não olha em primeiro lugar, além da aparência, Ele vê o nosso coração e a intenção que tem lá dentro. É isso que Ele olha em primeiro lugar. E além da nossa aparência e da intenção do coração, Ele olha na minha e na sua vida os frutos, porque são os frutos que falam quem é e quem não é, quem tem e quem não tem compromisso com a palavra dele. Então todos os irmãos, todos amados de Cristo, que estão conosco aqui, que estão ouvindo este estudo, e os que estão ouvindo na internet, atentai muito para essa palavra, todos nós, vigiemos, estejamos atentos com o olho na Escritura, na profecia e nos sinais, porque o tempo está muito próximo, os sinais estão cada dia mais visíveis e claros à nossa frente, e nós devemos fazer a nossa parte. Obreiros, todos nós que aceitamos, além do bom exemplo para os de fora, nós temos que dar esse bom exemplo para também os de dentro. Obreiro, todos nós temos que esforçar ainda um pouco mais. Nós temos que ter um compromisso a mais com Deus. Nós temos que ter prioridade no nosso horário de chegar no culto. Nós temos que ter prioridade na nossa fidelidade em contribuir, em dizimar, em estar fiel à palavra, porque sobre nós a responsabilidade é maior. Por quê? Porque nós fazemos uso da palavra, nós pegamos a oportunidade, o microfone para ensinar. Está escrito: a quem mais é dado, mais será cobrado. Está escrito que entre nós, aqueles que estiverem ensinando e viver de acordo com o que ensina e que prega, segundo está na palavra, nós, eu e tu, nós seremos bem-aventurados e bem-sucedidos. Mas aqueles entre nós, eu e tu, e todos que estão em todo o planeta Terra, que prega, mas não vive o que prega, ou conhece a palavra e não prega o que precisa ser pregado, Deus não se deixa escapar
escarnecer. Deus não tem amnésia. Ele pedirá conta a todos nós. Por isso, meus irmãos, eu tenho muito cuidado em pregar a palavra e ensinar. Os irmãos já observaram que existe áreas que muitos colegas pastores e obreiros prega e martela e fica falando e falando e falando. Eu não falo. Eu primeiro vou orar. Eu primeiro vou buscar Deus. Eu primeiro vou olhar para a minha vida. E só vou sempre pregar segundo está escrito, como está escrito. Se é pecado, está escrito que é, eu digo que é. Se não é, não vou dizer que vou inventar. Se for inventado, eu não vou compactuar. Não vou tirar nada da palavra, mas não vou aumentar nada também. Sabe por quê? Porque senão, sobre mim e sobre todos o que o fazem, será cobrado. Porque nós seremos, nesse dia, julgados e medidos da maneira que nós medimos. Nós seremos julgados e pedirá conta sobre nós, da maneira que nós estamos colocando sobre os outros o fardo, o jugo. E bem-aventurados todos aqueles, obreiros, obreiras, servos e servas do Senhor, que só prega e ensina, segundo está escrito na palavra, na graça, no Novo Testamento, para a salvação, que não aumenta e que não tira. Bem-aventurados, porque nesse dia será para todos nós que perseverarmos até o fim, segundo a palavra da graça, a nova aliança, será um dia de alegria, será um dia de vitória, será um dia de satisfação, será um dia, como está escrito, que nós vamos receber entendimento e nós vamos contemplar algo que agora não pode entrar no coração humano, não pode subir à mente, que a gente não consegue nem imaginar. É o que está preparado para esses que perseverarem até o fim, para esses que cada dia, com os nossos erros, com as nossas falhas, nós vamos aprendendo, nós vamos corrigindo, e aquelas áreas mais difíceis para nós, cada um tem as áreas mais difíceis, nós nos quebrantamos, nos dobramos diante de Deus, pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, me pegue pela mão, me conduza, convença-me, Senhor, ajude-me, Senhor, a melhorar nessa área. Eu quero ser fiel, eu quero servir o Senhor em todas as áreas da minha vida com fidelidade, porque eu não quero perder o meu tempo, eu não quero estar aqui brincando. Eu sei que a sua palavra vai cumprir. Senhor, me ajude. Tem essa área que o teu Espírito Santo está me mostrando que está falha. Tem essa área que eu estou devendo. Tem essa área que eu estou desviando. Tem essa área. Muita gente não sabe. Muita gente não vê. Mas o Senhor vê. Alguns conseguem enganar até o próprio marido. Outros conseguem enganar a própria esposa. Os filhos. Filhos que enganam os pais. Pode enganar. Só que não tem jeito de enganar. O Espírito Santo de Deus, que sonda a minha vida, que sonda a sua vida, que sonda as nossas vidas, Ele sabe, Ele conhece, e ainda é tempo que Ele está falando, conserta, arruma, ainda é tempo, ainda não chegou esse grande dia do ranger de dentes, ainda não chegou esse grande dia que eles vão pedir para os montes cair sobre eles. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Senhor, nos ajude. Ó Senhor, não permita que nós fiquemos no erro. Não permita, Senhor, que nós permaneçamos no erro. Nos ajude. Ó Espírito Santo, trabalhe em nossas vidas. Trabalhe em nossas mentes, em nossos corações. Trabalhe, Senhor, na nossa família. Trabalhe, Senhor, na nossa área espiritual, material, financeira. Ó Deus, onde o nosso coração estiver preso, em nome de Jesus, eu te clamo. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia dos nossos irmãos. Ó Deus, faça, Senhor, o que for necessário. Faça um rebuliço, Senhor. Faça o que for necessário em nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. Mas não permita, Senhor, que nós fiquemos na mornidão espiritual. Não permita, Senhor, que nós fiquemos no engano. Não permita, Senhor, que nós permanecemos que essa vida dúbia, mas não está. Tem compromisso, mas não tem. Brincando de ser cristão. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Envia o avivamento verdadeiro de Atos 2. Onde o Espírito que fez manifestar na vida daqueles homens e mulheres, eles nunca mais foram os mesmos, eles nunca mais
mesmo. O Senhor entrou e o que não era do Senhor saiu. O Senhor entrou com o Espírito e como labareda de fogo foi queimando, destruindo o que não era do Senhor, queimando de pureza, queimando engano, desprendendo as correntes, desprendendo como laço. Ó Deus, quebre as correntes que nos prende nesse mundo. Quebre as correntes, Senhor, que prende o nosso coração em mamão. Quebre, Senhor, as correntes que nos prende no consumismo. Ó Deus, fecha em nossas vidas com a tua obra que o Senhor mesmo começou. Nós carecemos de Ti. Nós precisamos do Senhor. Nós queremos servir o Senhor com sinceridade, com verdade. Nós queremos ver, Senhor, outra vez a diferença entre quem serve o Senhor e quem não serve. Nós queremos ver, Senhor, em nossas vidas cumprir esta palavra. E nós carecemos que o Senhor nos encha do teu Espírito, da tua palavra. Que o Senhor renove em nós o gosto pela meditação da palavra, o gosto de estarmos na tua presença. Ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Vai lá. Aleluia. Ajudai-me, Espírito Santo, ajudai-me. Ajudai-nos. Ainda em outro grupo, glória ao nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus está aqui, está agindo, está manifestando. Receba algo do céu agora, da parte de Deus, em nome de Jesus. Receba quem está aqui. Receba quem está sendo alcançado através do serviço de som. Receba quem está sendo alcançado através da internet. Receba algo do céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Ainda um outro grupo que estará naquele dia chorando, gemendo, rangendo os dentes e pedindo que os montes caiam sobre eles. Este grupo é composto por líderes, grandes líderes, que lidera parte do rebanho, que é do nosso Salvador. E entre esses, aos títulos de pastores, pregadores, e alguns, por sua conta e risco, têm se auto-intitulado apóstolos, apóstolos, apóstolos primais, e assim por diante. E esses têm apossado do rebanho de Cristo. E eles têm dito, a gente ouve para a tristeza nossa e a alegria de Belial. A gente ouve eles dizendo, a minha igreja, eu faço é assim, aqui é eu que mando. E eles então tomam posse dos rebanhos da igreja. E eles como se fossem inatingíveis, como se fossem eles que morreram na cruz do Calvário e ressuscitaram no terceiro dia, como se fossem eles que doaram até a última gota de sangue no Calvário. Eles então se apossam da igreja do rebanho. E ai de quem os questionar, ai de quem fazer uma pergunta para os contradizer nas suas práticas danosas e heréticas. Ai de um irmão, de uma irmã, ai de um obreiro, de uma obreira que perguntar por que eles não estão andando mais segundo o Evangelho. Por que vocês não estão seguindo mais a nova aliança do Novo Testamento? Por que vocês não estão ensinando, pregando o Apocalipse, que é um dos livros que deve mais ser pregado no tempo que vivemos, porque é a revelação do fim, é o livro mais atual da Escritura. Se nós fôssemos dividir a missão nossa enquanto igreja na terra, nós deveríamos falar 90% do tempo nos evangelhos, na pregação do ID para arrependimento e salvação,
E depois a outra parte, em Apocalipse, nós deveríamos ficar 90% pregando Evangelho e Apocalipse. Evangelho e Apocalipse. E depois, então, os demais livros. Mas nós percebemos ainda esses falsos líderes. Esses, como nós lemos aqui no capítulo 10, escrito pelo evangelista João, o nosso Salvador explicando sobre o falso pastor com pé de ovelha, o mercenário e o lobo. E nessa passagem, nosso Salvador ensina que esses vêm com interesse apenas de usar as ovelhas em seu benefício próprio. São falsos profetas, são mercenários. E o que é mercenário de maneira simples, pastor Lindomar? Mercenário é alguém que faz qualquer coisa por dinheiro, qualquer coisa por lucro. E esses têm apossado as grandes convenções, dos grandes ministérios, humanamente falando, e eles têm grandes recursos financeiros, entra milhões nas suas convenções, nas suas secretarias, e esse dinheiro deveria ser revestido na obra missionária, para almas serem alcançadas, mais vidas serem alcançadas, mas eles não fazem isso. Eles estão disputando entre eles para ver quem tem mais espaço na TV, quem tem o avião melhor, quem tem o jet ski mais potente, quem tem uma ilha maior que a outra. Estão comprando ilha com dinheiro da contribuição dos fiéis, estão comprando ilhas e aviões particulares com dinheiro do dízimo, dinheiro que é para cuidar do ídolo da obra missionária, dinheiro que é para cuidar da família dos pastores sinceros, dos missionários sinceros, e o que sobrar de cuidar dessas famílias deve ser reinvestido todo na obra missionária. Mas eles não querem de jeito nenhum fazer isso, porque Mamon entrou no coração deles. Eles estão querendo servir a Deus e a Mamon, e a palavra de Deus é muito clara. É impossível servir a Deus e a Mamon. É impossível. Ou servirá um, ou servirá outro. Quem disse foi o nosso Salvador. Estes também, que têm pedido que a igreja deles, naquele dia, eles vão ter que encontrar com Yeshua HaMashiach, Jesus Messias, Ele que é o único que pode dizer que é o dono da igreja, Ele que é o único que pode dizer: eu paguei pela sua vida, eu paguei pela sua vida, eu paguei pelos seus pecados, eu sofri no seu lugar, eu fui esbofeteado no seu lugar, eu fui chicoteado no seu lugar, está aqui a marca do meu lado, eu fui furado com uma lança no seu lugar, está aqui as mãos, está aqui o sinal nas minhas pernas, os cravos se cravaram naquele madeiro, foi no seu lugar. Eu posso dizer, a igreja é minha. Então esses homens, essa liderança que tem se apossado da igreja, que tem falado que a igreja é deles, como dói, como me deixa indignado quando eu vejo alguém dizer a minha igreja. Eu confesso para os irmãos que se eu pudesse, eu pegaria um chicote, eu pegaria uma piola e amarraria esse camarada na praça pública e desceria em si 40 chibatadas menos uma, como está escrito que fizeram os pagãos com o apóstolo Paulo, como fizeram os religiosos com muitos mártires. Se eu pudesse, eu faria isso. Se eu pudesse, eu faria. Eu não faço o que eu não posso, mas eu não devo esconder isso, que o Espírito Santo sonda meu coração. Eu fico indignado, porque eles não pagaram nada pela minha vida e pela sua vida. Eles não têm interesse nenhum na vida de um pecador. Eles não querem ir atrás daqueles que estão perdidos nas drogas, nas ruas, debaixo dos viadutos, que está lá na Praça do Trabalhador, onde nós fomos lá um dia desse, levar lanche para aquelas pessoas. Eles não querem nem saber das pessoas que estão nas esquinas se prostituindo. Eles não querem ir atrás das vidas. Eles só querem ficar nos seus palácios, só querem ficar por cima na aparência humana e disputando. Quem tem mais? Eu tenho mais. Quem tem mais, eu tenho mais. E um diz eu tenho isso, o outro diz eu tenho o dobro. O outro diz eu tenho uma ilha, o outro diz eu tenho duas. Um diz eu tenho um avião, o cara diz eu tenho dois. O cara diz eu tenho dois, mas só estou no aeroporto. O cara diz eu tenho um prédio, mas fala eu tenho dois.
E a obra de Deus, a obra missionária, tem sido deixada de lado nesse dia aqui. Não tem como esses falsos líderes, pseudos pastores, pseudos apóstolos, pseudos obreiros e pregadores, não terão como esconder mais, porque o dono da igreja verdadeiro vai chegar, o meu e o seu Senhor, e vai mexer no narizão dele. Hoje ninguém consegue chegar perto dele. Eles pisam em qualquer um que tentar questionar, e chama os pregadores sinceros, os obreiros e obreiras sinceras, os pastores sinceros, os missionários e missionárias sinceros. Eles chamam de gentinha, chamam de formiguinha, e tenta desmerecer, tenta desacreditar esses servos e servas de Deus fiéis. Eles tentam desacreditar, para que os irmãos que estão iludidos, enganados, seguindo esses condutores cegos, não abram os ouvidos, não ouçam as pregações, as mensagens desses servos e servas de Deus sinceros, porque eles têm medo. Eles sabem que quando ouve a mensagem verdadeira da palavra, que ouve a mensagem verdadeira do Evangelho, os nossos ouvidos espirituais abrem, a nossa mente abre, o Espírito Santo nos liberta. Mas nesse grande dia, o nosso Salvador vai chegar e vai dizer assim: de quem é mesmo a igreja, hein? Eu quero que tu me fale agora de quem é a igreja. De quem é a igreja que tu estava dizendo naquela sua? De quem é a igreja que tu estava lá vendendo os votos dela para os políticos? De quem? Foi com ordem de quem que tu fez isso? Foi com ordem de quem que tu abandonou os fracos? Foi com ordem de quem que tu só dava moral para os ricos? Foi com ordem de quem que tu só visitava e se interessava por aqueles que chegavam no carrão? Foi com ordem de quem? Quem é o dono da igreja? E eles terão que se dobrar. E eles terão que confessar que o único dono da igreja é Jesus Cristo. O único que pagou pelo nosso pecado foi Jesus Cristo. E eles, todos esses, que não se arrependerem, que não consertarem, não terão como escapar desse grande dia. Do Apocalipse 6, versículo 12 ao 17. Vamos estar de pé, meus irmãos. Eita, aleluia. Oh Deus, nesta hora, nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti. Oh Deus, nós queremos nesta hora quebrantar o nosso coração ainda um pouco mais. Nós queremos, Senhor, nesta hora, pedir ao Senhor, que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo sobre nós, de maneira que nos dê ainda mais uma consciência clara, nítida, real, verdadeira. Ó Deus, nos ajude a nos desprender de todo laço, de todo engano. Ó Deus, renova-nos, Senhor, segundo a Tua palavra. Ó Senhor Jesus, vá quebrando o gelo espiritual, vá arrancando, Senhor, toda frieza, toda mornidão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, que, Senhor, reacenda a chama do primeiro amor, que nunca deve acabar, que nunca deve ir para trás. Ó Deus, nos ajude a estar todos os dias, querendo mais ainda a Sua palavra, servindo melhor um pouco mais, querendo, ó Pai, ainda ser fiel um pouco mais, a caminhar, Senhor, nas Suas veredas, no Seu caminho, ainda um pouco mais. Ó Deus, alcance todos os Teus servos e servas que têm trabalhado no bom combate, aqui na região, na obra missionária, na internet, os que têm trabalhado nas redes sociais, evangelizando e pregando, combatendo o bom combate. Alcance, ó Pai, missionários do Joelho, na janela 1040, onde matam os cristãos cedo e amarra eles para matar à noite. Ó Deus, a igreja perseguida no mundo, alcance, Senhor, cada um dos seus missionários e missionárias, seus obreiros e obreiras. Ó Deus, reacenda em nossas vidas a chama do Teu Espírito, o amor pelas almas, com essa liberdade que o Senhor tem nos dado. Nos ajude, Senhor, nos ajude, ó Deus, a despertar, a acordar do sono espiritual. Ó Deus, a obra está para ser feita e as vidas para ser alcançadas. Nos ajude, Senhor, a alcançar uma vida mais. Nos ajude, ó Pai, a
botar alguém, a pegar pela mão, a ir atrás, a telefonar, a trazer para ouvir a palavra, para cultuar, para orar. Oh Senhor, nos ajude. Nós precisamos, nós carecemos do teu Espírito renovado em nós. Nós precisamos, Senhor, cada um de nós, e alcance, Senhor, os que estão dormindo espiritualmente, como está escrito, por causa disso. Há muitos fracos entre vós, e doentes, e outros que dormem. O sono espiritual, a morte espiritual. Ó Deus, tu livre, Senhor. Não permita, Senhor. Ó Deus, Senhor Jesus. Nós acreditamos, Senhor. Nós cremos que o Senhor pode entrar, mudar o mundo, mudar a história da humanidade. Porque é o Senhor que capacita, é o Senhor que move em corações sinceros, na vida de homens e mulheres, e moças. E nós queremos ser esse João Batista desse tempo, os extremos desse tempo. E as pedradas não vão calar os extremos que o Senhor tem levantado. As perseguições não vão parar as Déboras que o Senhor tem na obra. Não vai parar nenhum de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Oh Deus, conclua por a obra. Oh Senhor, mexe, age, Senhor, em nós. Aleluia. Aleluia. Oh glória, oh Deus maravilhoso. Aleluia. Oh Deus, muito obrigado. Nos guarde, Senhor, nessa perseverança, nesse renovo. E ajude-nos, Senhor, cada um de nós, a nunca mais sermos os mesmos. Ó Deus, que esta unção e esse agir que está aqui, que não é ontem, é na sua palavra, é de Atos 2, que ela permaneça em nós, Senhor, com a chama viva, e que abunde e alcance a todos que convivem conosco. Ó Deus, em nome de Jesus, todas as áreas que nós estamos, Senhor, com brecha, e persistindo com a brecha, que o Senhor nos convença agora com a ação do Espírito Santo, em nome de Jesus, e arranque essa brecha da nossa vida, em nome de Jesus. No teu nome, Senhor, está quebrada toda cadeia, toda corrente, todo laço, toda seta diária que precisam ser corrigidas. Porque assim, o Senhor outra vez responderá coisas grandes e firmes, como está escrito, e nós cremos. Em o nome de Jesus. E nós cremos, profetizamos, segundo a sua palavra. Apocalipse 12, 11, que vamos chegar lá nesse estudo. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Em o nome de Jesus, esse testemunho, segundo a tua palavra, a nova aliança, nós tomamos posse em o nome de Jesus. Amém. E amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, aleluia, e a graça de nosso Senhor e único Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós e com todos que servem ao Senhor com sinceridade em toda a terra. Não somente agora, mas todos os dias até o encontro nosso com o Senhor. Amém. Quem recebe essa palavra diz amém. Amém.